A nossa reportagem foi procurada por moradores aqui da rua Francisca Ferreira Lima. Esta rua fica pelo lado de trás da primeira parede do açude João Lira Magalhães, aqui de Itapajé. Eles buscaram a nossa emissora para relatar uma situação que imaginam que será muito prejudicial, principalmente durante o período das chuvas. Isso porque nesse local é uma lagoa e, segundo os mesmos, esta lagoa vem sendo aterrada por uma pessoa que se diz proprietária deste terreno. Aqui estão os moradores que buscaram a nossa reportagem para falar dessa situação. Como é o nome do senhor? É Rafael. Rafael de quê? Rafael Melo. Rafael Melo, qual é a preocupação de vocês diante deste caso e que vocês têm observado nos últimos dias? Pronto, né? O nosso caso é bem importante, né? É bem importante por quê? Porque tá chegando o inverno e sempre nós se preocupamos, né? Como foi feito o calçamento aqui, foi levantado mais, né? E nos últimos tempos, quando o sol tá a comporta, porque a comporta do açude passa aqui, dentro da lagoa, né? Quando ela passa dentro da lagoa, que solta, quando vem muita água, que para aqui, ela vai lá para as casas, né? Quando chega nas casas, o que acontece? Ela quer entrar para dentro das casas. Aí o que acontece? O rapaz foi e comprou, né? O proprietário comprou, a gente foi conversar com ele, porque nos papéis, né, diz que tem que fazer as manilhas, né? Porque as manilhas são muito pequenas. Aí o que acontece? Se elas são pequenas e a passagem da água lá é muita, quando chega aqui a pressão, não suporta, porque a passagem é pequena. A preocupação de vocês é que durante o inverno, que o açude sangra, há uma necessidade de abrir a comporta do açude e essa água possa, aqui do lado de trás da parede, adentrar a casa de vocês. Isso. O nosso medo é esse. Por quê? Por causa que todo ano ela já vai no terreiro. E nunca foi soltado 100%. E agora com o calçamento vocês temem que haja alagamento? Porque aumentou a parede, né? Aqui se tornou uma parede mais alta. Ao observar que esse local vem sendo aterrado, aí é que a preocupação de vocês aumentou? Aí é que a preocupação aumentou. Por quê? Porque ele vem aterrando de um lado como do outro. Aí o que acontece? Se aterrar, a água vai parar lá lá onde está sendo aterrado e vai caçar o mais baixo, que é onde nós moramos. E a nossa preocupação é essa. Aqui tem outra moradora também. Como é o nome da senhora? É Luzanira Melo. Luzanira, a situação de vocês se agravando, está chegando o período chuvoso e vocês têm esse medo de que essa lagoa sendo aterrada e não sendo colocado manilhas maiores aqui nesse local, possa a água dentro da casa de vocês. Sim, Marco, é porque assim, nós queremos que ele pare o trabalho dele não, né? Que é o direito dele, o que nós queremos é que ele faça o bueiro mais largo, né? Porque ele fazendo o bueiro largo aqui, não tem como a água empoçar para voltar, né? Para nossas casas. Ela vai, quando abrir a comporta, ela vai seguir o curso normal, né? Exatamente, é isso. É só o que a gente pede é que ele faça alguma coisa aqui, antes de aterrar. Que nem o rapaz falou para ele que ele deu autorização, né? Para ele fazer o bueiro. Ele não deu autorização para ele aterrar. Então o que ele começou a fazer foi aterrar primeiro antes de fazer o bueiro. Vocês procuraram algum órgão oficial para fazer uma denúncia, para reclamar essa situação? Sim, todas as secretarias. Todas. E a partir dessa procura, houve alguma sinalização? Alguém veio olhar? Vão ajudar vocês de alguma forma? Só o rapaz da Cogé. Aí chamou ele, né? E estava aqui na hora, chegou com esses papéis mostrando, dizendo o que tinha feito, tinha um documento e tudo. E falou, né? Que qualquer pessoa podia fazer um documento, né? Mas aí que ainda tá irregular, né? Pois é. Bom, tem outra cidadã também que procurou a nossa emissora. Como é o nome da senhora? Erilene. De que, Erilene? Maria Erilene Gomes Pinto. Erilene, que órgãos vocês, na verdade, procuraram para fazer uma denúncia? Foi a COGE, a Secretaria de Recursos Hídricos e a SEMASSE. E aqui no município de Itapajé, procuraram algum departamento? O meio ambiente e a infraestrutura. Aí a Secretaria do Meio Ambiente veio aqui, o rapaz veio com a gente aqui e não deu autorização para ele fazer o que ele está fazendo, entendeu? Falou para ele procurar a Secretaria de Infraestrutura e pedir um engenheiro para fazer primeiro o bueiro. E aí, o que foi que ele fez? Ele veio com o rapaz da Secretaria de Infraestrutura e o rapaz deu a ordem para ele simplesmente só aterrar. Só isso. E o que vocês, de fato, diante dessa situação que vocês têm observado, gostariam de pedir exatamente? A gente quer que ele faça alguma coisa para não prejudicar os vizinhos. Que coisa seria, no entendimento de vocês, no meu justo? entendimento, eu queria que primeiro ele fizesse o bueiro.
Se ele fizesse o bueiro, abrisse aqui o curso para chegar até no outro açude, porque aqui, se você ver, aqui é o açude, ele é a represa do açude velho, entendeu? Aí vai junto, entendeu? Aqui, ó. Então, neste caso, por conta do bueiro ser pequeno, a passagem da água não comporta, quando abre a comporta da barragem do açude, vocês têm essa preocupação de que essa água ela possa empoçar aqui e alagar a casa de vocês. Verdade. A mim, eu moro aqui do outro lado. Eu sou uma testemunha de que a água, ela transborda por cima da estrada, entendeu? Eu moro do outro lado, eu sou vizinha de frente dela. Aí, no caso, seria de alagar a casa dela. Mas eu tô aqui como testemunha que ela alaga a estrada, a água. Ela transborda muro a muro aqui, ó, viu? Uma situação complicada e vocês pedem, de fato, que haja a resolução mediante a colocação de bueiros maiores, mais largos. Por causa que também quando estava fazendo o calçamento, a gente também pediu, né, que a Prefeitura Municipal de Itapajé para botar logo. Né? E o que acontece? Essas manilhas nunca chegou. E aí o rapaz pegou e fez o quê? Passou o calçamento, só com o NAC tava. E essa daí faz tempo que foi botado. Essa passagem é porque sempre teve, né? Essa passagem da água sempre teve. Porque aqui sempre é uma lagoa e sempre as águas que caem pra dentro da lagoa. E saía aqui. E essa manilha sempre dava certo, entendeu? Mas quando o açude foi feito que mandou, que quando solta a água lá na comporta, sempre passa por cima. E o nosso medo é esse, só de entrar, que nem eu falei pro proprietário, né? Que o nosso medo é esse. Mas ele falou assim, não, vamos esperar o inverno chegar. Mas como nós vamos esperar por uma coisa ruim? Se entrar água à noite, quem é que vai nos ajudar? Ninguém. Por quê? Porque quem é que pode parar a água? Ninguém, só Deus, né? E aí o que é que acontece? Se entrar água na nossa casa, quem é que vai arcatar com as nossas pernas, né? Que hoje tá difícil, tudo tá difícil. Aí o que acontece? Eu fui até lá, conversei com ele também. Ele disse que não ia perder um terreno desse porque ia entrar água na minha casa. Né? Aí eu também se calei, eu só disse a ele que eu ia atrás do meu direito também, porque eu sou cidadão e eu sei que eu tenho direito também. Após ouvir os moradores e, consequentemente, né, esse relato de preocupação dos mesmos, o nosso repórter Maicon Rios foi em busca do Departamento Municipal de Meio Ambiente e também da Secretaria de Infraestrutura aqui do município de Itapajé para saber um posicionamento, esclarecimentos acerca dessa situação envolvendo, portanto, aí esses moradores. O Maicon, boa tarde. Que informações você conseguiu obter? Olá, Clésio, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes do Jornal Integração. Inicialmente, Clésio, eu conversei com o Jean Lotif, que é o chefe do Departamento de Meio Ambiente aqui em Itapajé. Muito embora ele não estivesse ontem aqui no município, estivesse em viagem, mas nos mandou um áudio falando sobre essa situação através da qual nós o abordamos, que é sobre a situação dessa lagoa que vem sendo aterrada lá no bairro Açude. Vamos ouvi-lo. Que ocorre lá é que o proprietário do terreno que margeia essa lagoa, né, ele está aterrando sim uma parte, mas que a gente fez um laudo e viu que ele não altera as características ambientais do local. A própria COGÉ também tem uma nota que fez lá, né, em relação ao espaço, mas que lá é o seguinte: em relação à passagem da água, ele obedece às regras de 15 metros para cada margem de distância, certo? Então, uma vez que ele obedece essa regra, a gente perde a autonomia de estar intervindo, né? Porque qual seria o nosso contestamento? É que pode ocorrer um possível alagamento no futuro, mas que isso também não há um estudo para garantir o nível dessa água. Então, assim, lá tem corrente de água constante, a água se estabelece num ponto e continua correndo pelo espaço. Foi feito uma obra na passagem lá da água, que é o calçamento, a pavimentação local, mas que, segundo o Departamento de Engenharia, também não tem interferência na quantidade de água que possa ser liberado ou que isso possa vir a causar alagamentos. Lógico, é algo que tem que se avaliar, mas a gente tem que ter primeiro a questão da engenharia, entender se o nível da água vai subir a tal ponto de alagar realmente as casas, mas que a estrutura que está sendo aterrada é um nivelamento de solo que acontece ali na margem da estrada. Ele não está alagando a lagoa em si.
Bom, após também ouvir o Jean, nós entramos em contato com o secretário de Infraestrutura de Itapajé, Sérgio Coelho, que nos repassou uma informação mediante o envio de uma nota, que diz o seguinte, Clésio. Ele, secretário, fala aqui, abre aspas, orientou os reclamantes para assim que entrar o novo secretário, elas possam ir à secretaria, falar com ele para pedir a colocação das manilhas. Iniciar novas obras agora não vai ser possível. Estão tentando finalizar o que já tem, ou pelo menos avançar no que já foi iniciado. Segundo Sérgio Coelho, disse ainda que irá pedir para a equipe de engenharia ir no local, preparar um projeto e deixar no ponto de ser realizado esse serviço. Segundo o secretário, o mesmo não é coisa grande. Como é preciso de uma retro para fazer o serviço, não irão contratar a empresa para mais esse serviço. Disse ainda que devem quitar o atrasado, que já foi contratado, e deixar a empresa aditivada e com condições para ser contratada logo em janeiro. Inclusive, esse assunto de contratação foi alinhado com a equipe de transição quando estiveram na CEINFRA. O secretário finaliza dizendo que a equipe de engenharia vai fazer um projeto no local para ampliar o dimensionamento da manilha hoje existente nesse local. É o que nos informa o secretário Sérgio Coelho via nota. Fecha aspas.